É isso aí, pessoal. É nós aqui novamente com vocês em mais um Conectando e Mega Power Lima. Desmistificando a reforma tributária. É isso. Enquanto existir reforma tributária, o Lima estará com essa energia toda. E hoje, Lima, nós estamos aqui atendendo a muitos pedidos. E qual é o tema de hoje? Vamos falar sobre a reforma tributária nas entidades imunes e isentas. Que impacto vai acontecer? Nós vamos ter que falar do terceiro setor. Meu Deus, tem muita gente querendo saber o que vai acontecer. Então, roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com mais um Conectando e Desmistificando a Reforma Tributária. E lembrando vocês que agora o Conectando vai até vocês. Nos contrate, olha aqui o nosso contato na nossa produção e nos contrate para o seu evento, para sua empresa, seja lá o que você precisa de ter esse conhecimento. Lima, vamos lá, porque nós tivemos aqui uma demanda muito grande de gente pedindo para falar sobre o terceiro setor. Como você falou na abertura, as entidades imunes e isentas. Existe todo um pensamento, porque quando fala terceiro setor, nós estamos falando das empresas, pessoas jurídicas, que não são com fins lucrativos, elas não têm capital, elas têm patrimônio social, ou seja, ela não tem dono. Se você fechar uma entidade, tem que passar todo o patrimônio para outra entidade do mesmo gênero, porque não tem dono, não tem para quem devolver. Então, ela é social. E temos alguns outros modelos, misto e tudo mais, nós vamos falar aqui durante o programa. Essa atividade que ela gera esse entendimento, até um falso entendimento, porque hoje ela só tributa na parte filantrópica, na parte que é subvencionada, às vezes, ou só através de doações, ou subvencionada pelo governo, paga 1% sobre a folha de tributo, e se está no SEBAS, ele tem lá somente que recolher lá o INSS também, só a parte patronal, e morreu aí, e existe o entendimento que ela não é afetada pela reforma tributária, não tem que esquentar a cabeça. É isso, Lima? Bom, vamos lá. Por partes, como dizia Jack. Vamos cortar por fatias. Vamos lá. Você falou sobre o PIS sobre a folha, que é 1%. O fim do PIS, esse 1% vai por água abaixo. Quer dizer, então, em 2027 já não tem mais 1% sobre a folha. E não entra a CBS no lugar. Não então, entra a CBS no pessoal, lugar. Zerou, hein? Lembrando, nós não trocamos um imposto por outro. Nós acabamos com o imposto e criamos um novo. Tá? São conceitos diferentes. Não é depara. Exatamente. Então, isso é importante. Então, o 1% do PIS sobre a folha acabou em 27. Ponto. Agora, a questão da imunidade e da isenção, é bom a gente lembrar um fato bastante importante. A imunidade é constitucional. E abrange os impostos federais. Então, o CBS. Ok. Beleza? O IBS, que é uma legislação infraconstitucional, ou seja, quem regula são os estados. Municípios. Exatamente. O IBS, as isenções, elas podem ou não continuar. Então, um probleminha aí, É uma tremenda sacada do governo. Olha, eu vou te dar uma isenção, mas a isenção é um botãozinho que eu deixei no volume 0. Exatamente. Eu posso ir para o 1, para o 2, para o 3, para o 4. Então, assim, essa é só uma observação que eu faço que distingue muito claramente a imunidade da isenção, Então, a isenção, numa lei, uma simples lei, você pode dar ou pode tirar, E aí, precisa tomar esse cuidado. Mas o conceito geral é que o IBS e o CBS sejam integrados e sejam dentro dessa conceituação. Traduzindo, não vai incidir depois de 2027, não vai incidir mais para as entidades sem fins lucrativos.
O PIS 1% não vai ter e não tem CBS. Não tem CBS. Agora, só para fechar, o SEBAS fica... Tem, né? O SEBAS continua, não tem qualquer mudança, né? É uma legislação específica. Agora, uma das questões, um dos discursos que as entidades estão fazendo, assim, a reforma não me atinge. Não me afeta. Né? Não é para mim. É ao contrário. Veja, atinge e tem um impacto relevante. Vou dar um exemplo. Hoje, existe um benefício, né? Atualmente existe um benefício que as empresas não pagam PIS nas compras, né? Não tem PIS, COFINS e o ICMS. Com a reforma tributária, elas passarão a ter pagar esses mesmos insumos, né, com o IBS e o CBS. Você está falando especificamente para hospitais, é isso? Que são medicamentos, né? Por exemplo, um exemplo. Tem outros itens. Outros itens. Então, aqueles itens que a entidade, por ser filantrópica, ela goza da isenção... Ela tem um benefício, lembrando que a reforma acaba com diversos benefícios, né? Mas que bucha, cara. Mas se ele quebra o benefício quando entra a reforma, as entidades vão perder todo esse... Vão perder, ou seja, vai aumentar o custo dos insumos, né? Meu Deus do céu, que pancada, então vai ter um impacto bastante relevante, vai ser, né? E hoje hospitais, entidades, a gente sabe que trabalham no limite financeiro. Porque não ganha, né? Tem que pagar a conta. Exatamente. E por outro lado também, quem consome o produto é o SUS, é o próprio governo, então demora para reembolsar, demora para pagar. Então tem algumas questões aí importantes. E quando não é o SUS, as entidades gerais têm por aí, elas têm dificuldades, elas dependem de doação, dependem de subvenção. Então, o primeiro impacto ela vai ter um aumento do custo dela, porque esse imposto vai ser destacado nos produtos, nos insumos que ela adquire. Agora, algo que aí particularmente eu fiquei encucado. Vamos pensar o seguinte: a minha entidade, essas entidades filantrópicas aí, de fato, de direito, são as que realmente fazem o seu papel, que não seja, pode ser hospital, mas até não ser hospital. Quando ele comprar na reforma tributária, ele comprar, você falou de medicamento, vamos ficar no medicamento, vai, mas pode ser qualquer coisa. Ele compra o medicamento, só que agora, na nota fiscal, vem o valor do item e vem o valor do tributo separado. Eu aqui estou na minha contabilidade da entidade, eu lancei lá dentro do estoque lá do medicamento o valor do medicamento, sei lá, paguei 1.000, coloquei em 1.000 e paguei 280 de IVA. Os 280 eu vou lá e coloco como crédito que eu paguei um tributo. É um crédito que eu tenho. Só que eu não tenho na saída. Perfeitamente. Porque minha atividade é 100% filantrópica. Perfeitamente. Eu não tenho débito na saída. Como é que eu vou ficar com um balanço, sendo uma entidade filantrópica, acumulando crédito? Como é que essa loucura vai funcionar? Então, na verdade, isso, como a gente disse no começo, para todos os efeitos vai virar custo. Então, assim... custo, mas ficou no crédito. Tem dois caminhos. Primeiro, eu acho que isso deve ser observado, porque o impacto é muito grande. Nós temos milhares de entidades imunes, né? Que vão ter esse impacto de custo, né? Mesmo destacando no balanço. Enfim, mas é doido. Você vai acumular, vai ter um estoque de crédito aí, enfim, que não vai servir para nada, só vai virar custo, beleza? É um direito, mas tem que ter lei para isso. Então, aí o que a gente está enxergando? Talvez, e acho que vai ser necessário, um ajuste na legislação, criando uma outra exceção, né? Para que esses medicamentos ou esses insumos não gerem crédito até para o valor ser compatível com o novo modelo. Ou vem uma lei que diga não vai para crédito e vai para custo. Pode ser. Perfeitamente, mas assim, essa lei que você citou, ela vai dar na mesma. Vai para crédito, vai para custo, é custo. Mas é uma questão operacional. Contábil, não, beleza. Mas eu já estou sendo mais... operacional, porque eu gerei um direito que eu não tenho. Então, mas você tem um direito que você não tem, mas pode gerar um problema aí, né? Tenho, mas não posso... Não pode utilizar. Então, na minha visão, é que tem que consertar na origem. Qual que é a origem? Toda venda para instituição filantrópica, ela é... Como é a lei hoje, né? Ela tem a isenção de PIS, COFINS e ICMS.
essa mesma lei, e no paralelo você cria para que ela seja isento as vendas para essa entidade, para seja isento de IBS e CBS. E aí você resolve o problema. Só que essa lei não existe hoje. Tá, que faria sentido, né? Com certeza. Agora, dentro da realidade de hoje, sem entrar em entidades que têm atividade mista, vamos falar isso no final, como existe alguma solução para essas... É que a gente fala muito de hospital, mas entidades é uma área muito ampla. Mas vamos pensar em entidades que dependem de itens que ela consome, e esses itens é relevante para ela. Por isso que o hospital sempre é o exemplo nosso, mas existem outros. Mas quando você volta para o hospital, né? Como tem alguma saída para que a hora que você compre não receber com o crédito? Na verdade, o crédito hoje vai haver sempre, beleza? Sim, eu acho que não tem jeito. Até o que tem que isso. minimizar, e aí existe uma solução que está sendo estudada e está sendo discutida, é estabelecer consórcios de compras, que é específico. Então, se juntam lá 20 hospitais, eles montam um consórcio. Que é uma outra pessoa jurídica. Outra pessoa jurídica, que esse crédito ele vai poder impactar e minimizar, e o repasse para a entidade seja sem o crédito. Então é uma transferência. Daí. É uma transferência, então ela não vai ter o impacto do tributo ou do crédito, que ela vai ficar lá no consórcio. E esse consórcio, ou central de compra, ele pode daí usar o crédito. Aí ela tem os mecanismos para usar esse crédito aí e não impactar diretamente para ela. Isso um caminho. Mas para grande escala. Grande escala e grandes entidades. Mas essas grandes entidades, até que se tenha uma legislação, como a gente citou, que a compra dela, a proposta, que a compra dela não seja tributada pelo IBS-CBS, a solução que nós temos no mercado hoje é o consórcio de compras. Sim, mas quando nós falamos da pequena entidade aí... Aí é um pouco... Mas nada impede que essas entidades, você, por exemplo, vou falar uma APAI, né? Ela tem diversas APAIs no Brasil todo. A APAI é uma rede, né? Mas então, você tem outros que você tem menores. Mas você pode também trabalhar ou criar aí grupos por região, por estado, por município, para fazer esses consórcios de compras. É uma nova visão que eu acho bastante interessante e viável. Muito bem, mas agora vamos então evoluir um pouco nesse pensamento. Você falou até de APAI ou até em hospital. Nós temos essas entidades sem fins lucrativos que têm atividade mista. Então, você tem parte da receita, que é oriunda de doações ou atividades subvencionadas, e parte da receita que é originado de venda de serviço comercial. Isso daí, como fica? Porque eu vejo que agora, se já é um problema atual, no futuro vai ser pior ainda. Então, uma das questões que está sendo mais bem discutidas e colocadas nas discussões com Receita Federal e estratégia contábil, enfim, é que vai ficar muito mais claro e deve ficar muito mais transparente as operações de forma separada, porque hoje acontece muito a misturar toda, porque tudo é imune, tudo é isento, né? Então mistura a atividade. Até que não é, né? Até que não seja. Você vê, vamos supor, na área de educação, que a cantina está ali e vem. Isso, exatamente. E nem no Estado está registrado nada. É verdade. Você tem nas entidades filantrópicas a lojinha que nem existe. Então, essas questões comerciais, separando da atividade filantrópica, eles estão reforçando que deve ser muito mais clara e transparente. Até porque uma vai gerar crédito e a outra não, né? Então, por exemplo, a lojinha da entidade, ela vai comprar com crédito e vai transferir crédito, né? Ou vai pagar o imposto dela. Então, veja, isso é importante a gente reforçar, e eles também estão falando bastante sobre isso, separar muito bem as atividades que são imunes, isentas, das atividades operacionais como
que geram imposto e crédito. Para quê? Porque a fiscalização, lembrando que a fiscalização vai ser muito mais eficiente, a gente já citou isso em outros episódios, praticamente em tempo real, eles vão conseguir enxergar e numa eventual falha ou desorganização nesse contexto, sujeito a perder a imunidade ou isenção. Isso é um perigo. Esse é um perigo. Às vezes, por causa de uma receita lá que representa... Muito pouco. 1%, 5% da receita total, você perde... Todo o contexto. Todo o contexto. Mas, Lima, nós estamos estourando o tempo, já estouramos, né? Então vamos lá, vamos fechar, Lima. Tem mais um recado aí ou vamos para o nosso patrocinador? Vamos para os nossos patrocinadores, agradecer aos patrocinadores aqui, a Nonodata e a Hot, grandes parceiros que estão nos apoiando dentro desse projeto do nosso podcast. Esse podcast que, na verdade, é nosso, de todos nós, onde a gente traz muito conhecimento, muita pesquisa, e conforme a evolução da própria legislação que está se ajustando, todos nós estamos aprendendo juntos. E aquele joinha do Lima só você recebe. É isso aí, pessoal. O joinha para você, para que você continue acompanhando a gente, e nos próximos episódios vamos trazer muitas novidades para vocês. É isso aí, estamos aqui para vocês. Tchau. Valeu, pessoal.